Oi, vamos à nossa aula de revisão de matemática de hoje. Assistam atentamente esse vídeo até o final, pois nele vocês ainda vão encontrar a correção da atividade anterior, a atividade de revisão para a próxima avaliação e o diário. Peço a vocês que mandem novamente a resposta da prova de português para o meu e-mail, porque para o e-mail que está no fim da prova de geografia, porque o e-mail que estava no fim da prova de português estava com um pequeno erro. Então, eu peço a vocês que mandem novamente para o e-mail que está no final da prova de hoje. Desde já eu peço desculpas. Então, vamos à nossa avaliação de geografia. Os mapas antigos muitas vezes eram produzidos com base em relatos de viajantes. O processo de produção era lento e totalmente manual. Por essa razão, não eram tão precisos como os atuais. Apesar disso, revelaram-se importantes instrumentos de orientação para os grandes navegadores. Atualmente, os mapas são elaborados a partir de fotografias aéreas e imagens de satélite, principalmente. Essas tecnologias vêm contribuindo para agilizar o processo de elaboração e de atualização dos mapas. Primeira questão: por que os primeiros mapas não eram precisos? Segunda: hoje em dia, como são elaborados os mapas? Lembrem que vocês podem pausar o vídeo para ler com mais atenção, tá certo? Terceiro: marque com um X apenas a afirmativa verdadeira. Quarto: o planeta Terra possui 6 continentes que apresentam 149.440.850 km², ocupando aproximadamente 29,3% da superfície terrestre. Marque a alternativa que indica o maior continente da Terra. Quinto: a primeira linha que corta a Terra ao meio no sentido horizontal chama. Sexto: as linhas imaginárias traçadas de polo a polo, atravessando perpendicularmente a linha do Equador. O texto apresenta o conceito de. Sétimo: assinale abaixo a alternativa que afirma que a Terra faz o seu movimento em torno do Sol. Oitavo: tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma. Nono: sabemos que movimentos de rotação. Décimo: qual a estação do ano caracterizada pelos dias mais longos que as noites? 11º: o nome que se dá às representações planas de áreas menores e são representações planas de parte ou de toda a superfície terrestre. Sendo assim, qual a sequência correta dos conceitos? 12º: possibilita a leitura do mapa explicando o significado de símbolos e cores utilizados no mapa. E a 11ª, 12ª, 13ª agora. Se você fosse completar as frases a seguir, vocês usariam o quê? Aí vocês têm as opções. 14º. Ao observarmos o céu em noites com poucas nuvens, podemos ver alguns grupos de estrelas. Quais são? 15º. Quando observarmos o céu à noite, podemos ver os astros. A palavra em destaque quer dizer? 16º. Quais são os nomes dos planetas do nosso sistema solar na ordem? 17º. O globo terrestre é uma das maneiras utilizadas para representar a Terra em uma superfície plana. Isso é correto ou incorreto de afirmar? 18º. Os pontos colaterais são representados na rosa dos ventos. Marque a alternativa que encontra apenas os pontos colaterais. 19º. Posicionando o braço esquerdo aberto em direção ao ponto onde o Sol desaparece no horizonte, nós achamos. 20º. Se você quisesse mostrar a localização do Brasil e do Japão ao mesmo tempo, que representação escolheria?
E aí vocês têm o e-mail. O e-mail correto é esse. O de português estava errado. Então mandem a resposta de hoje e de ontem para este e-mail. Vamos à nossa atividade, a nossa correção da atividade de geografia. Letra A. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e sul. Os paralelos são linhas imaginárias. Letra B. São as linhas traçadas de um polo ao outro. Também se trata de linhas imaginárias. Segunda questão. No hemisfério sul. Terceira questão. Rotação é o movimento da Terra em torno de si mesma, dura aproximadamente 24 horas. Translação, movimento da Terra em torno do Sol e dura 365 dias. Quarta questão. Linha reta imaginária que atravessa a Terra de polo a polo. Quinta questão. Plantas é representação de áreas menores da superfície e mapa é representação de áreas maiores. Sexta. É para facilitar o entendimento a leitura do mesmo. Sétima. As escalas servem para a redução de áreas a serem representadas nas plantas ou nos mapas. Oitavo. Existe um ponto de referência. No caso, rios, montanhas, tudo isso era usado como ponto de referência. Nono. A rosa dos ventos é para a gente poder saber exatamente onde a gente está, em que direção a gente está. Décimo. Norte, sul e oeste são pontos cardeais e nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste são pontos colaterais. Vamos à nossa revisão de matemática. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. Formados por algarismos de 0 a 9 é um sistema posicional. A posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que usamos. Foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. E aí nós temos uma foto da evolução do sistema de numeração. A característica desse sistema possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência da quantidade de 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. E as quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades é o mesmo que uma dezena, 10 dezenas é o mesmo que uma centena, e 10 centenas é uma unidade de milhar, e assim por diante. E aí vocês têm os exemplos. E esses exemplos nos remetem aos valores posicionais e absolutos, né? Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, em blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Olhem aí, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Por exemplo, 57.283. Os primeiros 3 números foi separado, coloca um ponto e continua. Vamos falar de adição. A adição é a ideia de somar, de juntar. Então, sempre que tiver um problema onde deve-se juntar quantidades, a gente usa a adição, tá certo? E ela é feita pelo sinalzinho de mais. Os termos da adição são parcela, parcela e soma ou total. Então, sempre que vocês lerem um problema, que tiver uma continha, ela é feita dessa forma, juntando os números, tá certo? A subtração, ela é a operação inversa da adição e ela nos remete à ideia de tirar. Então, fulano tinha 10 carrinhos e deu 6 para o colega. Com quantos carros ele ficou? Ele tirou 6 carros do que ele tinha e deu para um colega. Então, a subtração é a ideia de retirar.
Você tem uma quantidade e você retira um tanto dessa quantidade. E aí nós temos os termos, minuendo, subtraindo, o resto é a diferença. Então, a soma é a ideia de juntar e a subtração é a ideia de retirar. Vamos falar agora de expressões numéricas. Expressões numéricas, elas são contas, digamos assim, que junta mais de uma operação. Aí vocês têm continhas onde tem o mais e o menos. Então, isso se torna uma expressão numérica, é a junção de mais de uma operação. Para se achar o dobro de um valor, nós multiplicamos ele por 2, e para achar o triplo, multiplicamos ele por 3. Então, sempre que você quiser saber o dobro de algo, é só pegar o número e multiplicar por 2, o triplo por 3, certo? Então, o dobro de 6 é 6 vezes 2, o triplo de 6 é 6 vezes 3. E aí vocês podem fazer com os números que forem pedidos, os números que vocês quiserem, que vocês conseguem achar. E é muito fácil, é só multiplicar por 2, por 3. Vamos às propriedades da adição. Primeiro, elemento neutro. Na propriedade do elemento neutro, nos diz que o zero é considerado neutro, ou seja, não tem efeito na soma. Então, 5 mais 0 vai ser 5. Qualquer número mais 0 vai ser o próprio número. Comutatividade. 5 mais 2 é igual a 7, 2 mais 5 é igual a 7. Você pode mudar a ordem das parcelas, primeiro 5 mais 2 e depois 2 mais 7, 2 mais 5, desculpa, que o resultado vai dar o mesmo. A ordem das parcelas não vai influenciar. Associação. A propriedade associativa da adição nos diz que, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Então, vejam aí que nós temos o 5, 2 e 1 para somar e o resultado dá 8. Então, independente de fazer primeiro o 5 mais 2 ou 2 mais 1, vai dar a mesma coisa. Por qualquer dos números que a gente comece, nós iremos obter o mesmo resultado. O fechamento diz respeito à soma de dois ou mais números reais, que tem como resultados um número real. 2 mais 3 é igual a 5. O 2, o 3 e o 5 são números reais. Então, quando a nossa soma tiver aí as parcelas e a soma total com números reais, nós teremos um fechamento. A nossa propriedade vai ser fechamento. Para encontrar o valor do termo desconhecido, aplicamos a operação inversa. Então, para encontrar o valor do termo desconhecido de uma multiplicação, nós usamos uma subtração, e para achar o valor desconhecido de uma subtração, nós usamos a adição. E isso daí já foi visto na aula passada, tá vendo? Valor desconhecido mais 6 é igual a 14. Pega o 14 e passa subtraindo pelo 6 e nós temos o resultado. Atividade de revisão de matemática. Primeiro, responda. E aí vocês vão ler e dizer quantas dezenas tem, quantas centenas, quantos milhares. 2. Escreva por extenso e decomponha os números. 3. Dê o valor posicional e absoluto. E 4. Resolva as expressões numéricas, lembrando que valor posicional depende da posição e o valor absoluto é o valor dele mesmo. 5. Responda dobro e triplo desses números. Lembrando que dobro por 2, triplo por 3. 6 é um probleminha que vocês vão ler e vão ver se vocês vão usar a adição, a subtração, certo? Leiam com bastante atenção. 7, vocês vão armar, resolver, tirar a prova e nomear os termos. 8, de que propriedade da adição estamos falando? Tá vendo? Elemento neutro, associativa, é o quê? 9 questão também é um probleminha. E 10, descubra o número que falta. Lembrando que a prova real é a operação inversa. Nós já treinamos isso muito em sala de aula, então no caderno de vocês tem. Vocês podem usar o livro, podem também assistir a última aula de matemática, que tem tudo isso que foi dito na aula de hoje, tá certo?
Hoje foi só uma revisão, mas na última aula foi visto de forma amplificada todo o assunto, tá certo? Boa sorte na avaliação de vocês e um beijo da Pro.